Pai do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Everton Martins e você está no Teologando Entre Amigos. Dia 20 chegou e nós vamos hoje começar a interpretar Mateus 24 e 25. Vai estar conosco, me auxiliando, Diácono Jean Coutinho. Diácono Jean Coutinho, e junto também está conosco aqui Marcos Nascimento, ele que faz parte do Teologando Entre Amigos e estará cuidando da parte da edição e de todas essas questões aí de áudio e vídeo. É um prazer tê-lo conosco, Marcos. E sem delongas, nós já vamos começar a entender o texto, interpretar Mateus 24 e 25 dentro do próprio texto, à luz das Escrituras. E uma pergunta que eu lhe faço, Jean, como é que nós fazemos para interpretar Mateus 24 e 25? Pelas perguntas? Pelas perguntas? Não, pelo texto. Vamos ler o texto primeiro? Então vamos ler o texto de Mateus 24 e 1, para nós começarmos a entender como que nós vamos interpretar esse sermão profético. Lê o Mateus 24 e 1 para nós. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo-lhes, disse-lhes. Ou seja, eu vou começar a interpretar Mateus 24 e 25 através das perguntas? Sim ou não? Não. Não. Porque o texto não começa aí. Observa, eu tenho lá 3 perguntas, né, que foram feitas pelos discípulos, eles fizeram a Jesus 3 perguntas. Mas a questão é, eu faço uma pergunta para você, por que eles fizeram 3 perguntas a Jesus? Tu parou para analisar? Por quê? Então observa que 24 de Mateus começa narrando e tendo Jesus saindo do templo. Então eu tenho o templo, Jesus saindo do templo, diz a Bíblia que aproximou-se de Jesus os seus discípulos já com pergunta, dizendo que: mestre, viste essas pedras? É isso que eles estavam dizendo? Não, a estrutura do templo. A estrutura do templo. Então os discípulos começam a mostrar para Jesus a estrutura do templo. Aí eu pergunto, por quê? Jesus, será que não viu a estrutura do templo ainda? Já tinha visto. Já tinha visto. Então observa que essa pergunta dos discípulos é uma pergunta capciosa. Eles estão não a nível de extrair de Jesus algo novo que Jesus ainda não tinha visto. Eles estão querendo alguma coisa de Jesus. Mas então eu pergunto, temos 3 perguntas, eu tenho Jesus saindo do templo, os discípulos lhe fazendo uma pergunta. Para mim poder começar a entender Mateus 24, eu tenho que saber o que Jesus disse antes de sair do templo. Para adiantar a você, eu tenho esse mesmo texto, narrado por Marcos, no capítulo 13, versículo 1, não precisa ler para nós ganharmos tempo, e temos também o mesmo texto narrado por Lucas, no capítulo 21, verso 5. Todos eles vão falar acerca do diálogo de Jesus com os discípulos fora do templo. Mas nenhum deles, Marcos nem Lucas, narra as palavras de Jesus antes de sair do templo, a não ser Mateus. E eu pergunto para você, o que Mateus registra que Jesus falou antes de sair do templo? Nada. E agora já? Nada? No versículo 1, antes de sair? Versículo 1, nada. Nada. Por isso que quando nós começamos a interpretar a Bíblia, nós não podemos tirar o texto do contexto. Então, o contexto, ele é importante para interpretar. Então, eu tenho um texto de Mateus 24, sim, que está dentro de um contexto. E o contexto do texto que Mateus 24 está inserido é o 23 e o 37 ao... Vê lá para mim.
lá os últimos versículos lá. 39. Ao 39. Então ele está inserido dentro desse texto. E o que Jesus disse em Mateus 23, que Mateus registrou em 23, 37 a 39? 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Observa, que o texto diz que Jesus vai proferir essas palavras e depois ele vai sair do templo. Então Jesus ele vai falar o quê? Ele vai dizer umas palavras que está se dirigindo a quem? Jerusalém. A Jerusalém. Então, o negócio com o de Jesus está com Jerusalém. Ele vai dizer Jerusalém, Jerusalém, não é verdade? Então ele vai dizer Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele diz assim, quantas vezes eu quis proteger vocês debaixo das minhas asas. Ele diz, eu quis, mas vocês não quiseram. E ele vai dizer que por ele querer e Jerusalém, ou os judeus da época não quererem a proteção de Jesus, ele vai proferir uma sentença. O que Jesus estava dizendo? Que com a saída dele de Jerusalém, ele está dizendo assim, a tua casa, a casa de Jerusalém, vai envolver o templo também. Ele está dizendo que a casa de Jerusalém ficará deserta. E ele vai dizer uma outra palavra. Qual a palavra que ele diz no versículo posterior? Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então ele está dizendo, a primeira coisa que ele vai proferir, que Jerusalém vai ficar deserta. Ou seja, eu quis proteger vocês, vocês não quiseram a minha proteção, assim como o Salmo 91 que fala, a sombra do Onipotente descansará, eles não quiseram. Então agora a sentença é essa, vai ficar deserta. E segundo, ele diz assim, não me vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Do Senhor. Então ele está dizendo, que ele vai haver um afastamento. Eu tenho aqui um afastamento. Olha que interessante, eu tenho um afastamento da presença de Deus na pessoa de Jesus. E ele está dizendo assim, não me vereis mais até que digas. Então vai ter um tempo do afastamento, até que digas, bendito que vem. Então esse afastamento tem tempo. Até que diga, bendito o que vem. Tem um tempo isso. E observe então que Jesus, antes de sair, ele fala sobre Jerusalém ficando deserta. Ele fala sobre o seu afastamento por um determinado tempo. Observa que tem remanescente aí. Porque tem alguém que está dizendo, até que digas. Não é verdade? Então tem o remanescente de Jerusalém. Por mais que Jerusalém ficasse deserta, Jerusalém tornaria a ser habitada. Olha só que interessante. Então aí eu vou entender que quando eu chego no 24:1, esse cenário aqui já aconteceu. Jesus já proferiu a palavra de sentença sobre Jerusalém e também já falou acerca do seu afastamento e de um tempo em que ele retornaria para Jerusalém. Compreendeu, Jean? Sim. Então explica para nós. Mateus 24 aqui no caso está dizendo essas no caso as perguntas que eles estão fazendo aqui é sobre essa sentença que Jesus proferiu antes ali a eles? Justamente. Então a palavra-chave aí do começo do diálogo de Mateus 24 tem um texto-chave aí, né? 24 inicia com essa pulga atrás da orelha que os discípulos estão. Jesus está falando de Jerusalém ficando deserta. É a cidade do grande Deus. Ele está falando de um afastamento, até que digas. Então eles estão com questionamento. E aí eles chegam como que não quer nada, eles querem extrair de Jesus. Explica melhor esse negócio aí, nós não digerimos esse negócio. A cidade do grande Deus ficando deserta,
Nós não digerimos essa história de afastamento até que digas bendito que vem. Aí eles chegam como que não quer nada e lê o versículo 24, versículo 1 do capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha só, então eles saem devagarinho, perto, junto de Jesus, eles chegaram, tu viste, Senhor, a estrutura do templo? O que eles querem? Eles querem que Jesus, Senhor, explica melhor esse negócio que nós não estamos entendendo. E o que Jesus vai dizer a eles? Jesus disse, não vedes tudo isso? Olha só. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pedra sobre pedra. Então quando eles pensaram que Jesus ia dizer, não vai ser tudo isso, Jesus agravou ainda mais. Ele diz assim, na verdade, eu vou dizer uma coisa, se vocês pensou que a coisa ia ser feia, vai ser pior. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui, sem que seja derribada. Pronto. Isso Jesus fala no meio de todos. Mas a Bíblia diz que, em particular, lê para mim na continuação do texto, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Em particular, eles querem que Jesus descubra a revelação profética, no grego apocalipse, né, que vai revelar, eles querem que Jesus revele essa conversa. E o que diz aí? Dizendo, dize-nos quando serão essas coisas? Aí agora eu pergunto, por que eles fizeram essa pergunta, quando serão essas coisas? Que gostariam de saber quando seria que Jerusalém ficaria deserta. Então, ou seja, por que eles fizeram 3 perguntas? Porque primeiro, Jesus falou sobre Jerusalém ficando deserta, certo? Sim. Então essa é a primeira pergunta. Aí eles perguntam como? Disse-nos quando serão essas coisas. Aí essa pergunta é quando isso vai acontecer? Quando serão essas coisas? E a segunda pergunta? A segunda pergunta é, e que sinal haverá da tua vinda? Lembra que Jesus diz, desde agora vocês não vereis mais até que digas. Então agora eles vão perguntar sobre o afastamento de Jesus. Eles querem saber esse negócio de Jesus ir e depois Jesus voltar, e depois da vinda. Então a questão aí, que sinal? Eles vão perguntar sobre o sinal da vinda, não é verdade? E a terceira? E do fim do mundo. Por que do fim do mundo? Porque aqui está envolvendo a destruição do templo. Eles pensaram, se o templo em Israel for destruído, é o fim do mundo. Então a terceira é sobre a destruição do templo. Para o judeu, o templo é a coisa mais sagrada do mundo. Então eles pensaram, se o templo for destruído, pode saber que é o fim do mundo. Tá certo? Então nós vamos colocar aqui o templo com o fim do mundo. Isso, não sei se vocês estão conseguindo entender bem, por causa da letra, da posição, mas essa é o motivo das 3 perguntas. Então, para interpretar Mateus 24, eu preciso voltar aonde, Jean? 23, 37. 23, 37 ao 39. Porque o texto tem que estar dentro do contexto. Entenderam aí porque as 3 perguntas foram feitas? Entendeu, Jean? Entendi. Pode explicar de novo? Explica para eles e nós vamos terminar a primeira aula. Os discípulos fizeram as perguntas a Jesus. Olha para eles lá já. Porque ficaram com dúvida a respeito do texto que está em Mateus 23, 37 a 39, onde Jesus vai dizer que Jerusalém, ele dá a sentença para Jerusalém, né? E diz que vai se afastar, Jerusalém vai ficar deserta. Também diz que só reveriam ele novamente quando algum remanescente ali de Jerusalém, dissesse que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E a terceira pergunta eles fazem, porque como o pastor falou, quando foi falado para eles que não ficaria pedra sobre pedra, que o templo seria destruído, para eles é porque o mundo estaria acabando, seria o fim do mundo. Então, ou seja, nós vamos encerrar aqui só para você entender. Então, quando Jesus fala de Jerusalém ficando deserta, eles vão perguntar, quando serão essas coisas? Quando Jesus fala sobre até que digas bendito que vem, eles vão perguntar, que sinal haverá da tua vinda? E quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, eles dizem, que sinal haverá do fim do mundo? Porque só pode ser o fim do mundo. Amém?
Tu está no Teologando Entre Amigos, é a primeira aula interpretando Mateus 24 e 25. Siga-nos no canal, se inscreva, deixe ali o seu like, o seu comentário. Teologando Entre Amigos toda semana estará postando um vídeo interpretando Mateus 24 e 25. Que Deus te abençoe.